Bom, o assunto de hoje, quando eu estava na escola eu não gostava tanto, mas depois eu comecei a gostar, principalmente com o tratado de música. Claquete. Oi, turma de 2, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. E como eu falei no nosso encontrozinho, na nossa videochamada, a partir de hoje, nossas oficinas serão sobre teoria musical. E a de hoje vai ser sobre a música, a história da música. Focando um pouco mais pro lado erudito, mais conhecido como música clássica, porque começou lá, né? Basicamente, que a gente conhece um pouco do que é a música, assim, que tem alguns estudos aprofundados, é com a música erudita, é com a música clássica e lá na Europa. Então, vamos lá? Bom, para começar, a gente vai começar lá no século X, com a Idade Média, mais conhecida como Idade Medieval. E temos planinho de fundo nessa aula, olha que legal, para vocês já irem ouvindo um pouco de como era a música naquela época. Então, século X, música da Idade Média, música medieval. Parece meio sombrio, meio tenebroso, e realmente, porque naquela época a gente não tinha um conhecimento muito grande na música, então as músicas eram muito simplificadas, possuíam instrumentos, mas eram mais para acompanhamento e raramente eram usados. E o que usava mais era o canto, e quem cantava eram somente os homens, e em igrejas. Basicamente, a Idade Média na música é isso. Os músicos, instrumentistas não trabalham muito nessa época justamente porque não tem muita coisa para os instrumentos, é mais para o povo do canto. Agora a gente vai seguir um pouco mais para frente e a gente vai para 1450, mais ou menos, que começa o Renascimento. Um outro período da música erudita, da música clássica, que ainda tem um foco muito grande na música sacra, na música para a igreja, que aí começa a querer detalhar um pouco mais, os instrumentos começam a aparecer um pouco mais, mas assim, o foco ainda é em voz, é em repertório, é em música para cantar nas missas, para cantar enquanto o povo está lá nas igrejas rezando, e afim. Os instrumentos, eles ainda não têm um foco muito grande, mas estão começando a aparecer. Os instrumentos tocando sozinhos estão começando a aparecer, estão deixando de ser só acompanhamento. Ponto positivo no Renascimento. A gente vai mais pra frente um pouquinho, a gente vai para 1600. Agora prestem atenção na música que está tocando no fundo. Parece familiar? Eu acho que vocês devem reconhecer ele do famoso Bumbum Tantan, a flauta envolvente que mexe com a gente. Essa música de 1600, esse toquinho que viralizou, que ficou muito famoso, é do compositor chamado Bach. E é uma música, uma peça para flauta solo. Só a flauta, sozinha. Muita expressão, né? Então, o compositor do Bumbum Tantan, que se eu não me engano é o MC Fiote, trouxe essa peça do barroco. Entramos então no período barroco da música. Lá em 1600, mais ou menos. E no barroco iniciou as músicas para as cortes. E começou a aparecer mais os instrumentos. Então a gente tem a criação das orquestras, que a gente conhece, né? Que tem os violinos, as cordas, violino, violoncelo. Mas naquela época não chamava violino e violoncelo,
chamavam outros nomes. Vou trazer vídeos sobre nomes de instrumentos, histórias dos instrumentos também. Mas no período barroco começou as orquestras. E os instrumentos começaram a aparecer muito mais. E começou a ter alguns solos e no período barroco, em 1600 mais ou menos, começou a ter as cortes também. Então, tava lá os músicos, os bailinhos tocando pro povo dançar, beber e comer umas carnes e é nóis, assim. E lá, o povo lá sofrendo, ralando, tocando. Agora, a gente chegou no período mais conhecido da música clássica, da música erudita. E não é à toa que as pessoas conhecem como música clássica. Estamos falando do período clássico da música. O período clássico da música, todo mundo conhece, pelo menos um compositor, que é o Mozart. Mozart apareceu pra gente em mais ou menos 1750. Foi justamente nesse período não, mas a música clássica começou em 1750. Por volta, tá? Não vamos marcar definitivo assim não, porque essas datas nunca estão certeza assim. Mas, no período clássico, temos Mozart, no plano de fundo assim bem grande, Mozart. Ele é o compositor mais conhecido do período clássico. E a formação das orquestras que a gente conhece atualmente começa a aparecer mais. Então vamos ter violinos, violoncelos, flautas, clarinetes, uma percussão mais no fundo, instrumentos de metais e aquelas orquestras grandes e maravilhosas. E aqui a música começa a ficar um pouco mais rígida, começa a ficar mais detalhada e começa os instrumentos terem solo na frente daquela orquestra grandona. Muitos instrumentistas tocam vários concertos, várias músicas com solo, com uma orquestra no fundo. E essas peças caem em concurso para quem quer ser músico de orquestra. Você tem que saber tocar uma peça solo com uma orquestra no fundo. Do período clássico de 1750. É duro, não é fácil. Agora a gente chegou em 1810 por volta, mais ou menos, que é o meu período favorito, que é o período romântico. Como o próprio nome diz, período romântico é aquela coisa que traz muito sentimento, que é muito dramático. E, como vocês podem ouvir, eu não sei se vocês conhecem, mas como vocês podem ouvir, temos Lago dos Cisnes no nosso fundo. Tchaikovsky é um dos pioneiros, assim, do período romântico, pelo menos pra mim, porque eu amo todas as composições de balé de Tchaikovsky. Eu sou suspeita pra falar de Tchaikovsky, porque eu amo todos os balés. Porque Tchaikovsky lançou Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, que são os mais tops, assim. Então, no romantismo, a gente tem a dramatização, a gente toca sentindo mais, dramatizando mais. Aquela coisa super... dor de cotovelo. Chega a ser até engraçado um pouquinho. Mas eu acho muito bonito esse período da música. Eu gosto muito desse período da música. E nesse período também as pessoas começam a trazer mais o nacionalismo. Que é aquele sentido de... eu sou desse país e eu vou compor com características deste país. Então o nacionalismo no período romântico é muito forte. Além das dores de cotovelo que eles colocam para os músicos interpretarem. E assim chegamos no último período da música clássica, da música erudita, que ainda existe, que ainda existem compositores, inclusive eu conheço alguns, que é o período pós-romântico, após aquela dramatização inteira, que é o período onde o povo surtou, que o povo pirou de vez. Eu coloco dessa forma, porque é onde começou as peças contemporâneas, chamamos de peças contemporâneas, música do século XX. Essas peças, elas trazem contrastes muito
ao ouvido das pessoas, trazem técnicas e instrumentos que as pessoas nem imaginavam que poderiam acontecer, sons nos instrumentos que as pessoas nem sabiam que existiam, que poderiam fazer aquilo naquele instrumento. E as composições mais pro lado erudito de hoje em dia, existem também composições voltadas mais para os períodos anteriores, mas hoje em dia as pessoas estão focando muito em composições nesse estilo contemporâneo, nesse estilo onde o povo tá só jogando. Só joga as ideias no papel e é isso aí. Mas nesse período, nesse último período, vamos dizer, o pessoal, os compositores começaram a trazer um pouco mais da influência da música popular. Vai ser tratado na próxima aula. Na próxima aula a gente vai tratar um pouco sobre a história da música no Brasil. Eu vou trazer um pouco da história do erudito, porque querendo ou não, o erudito está presente, tá? A música clássica, a música antiga de 1000 e tantos, 1800 e bolinha, vai estar presente, enfim, aguardem. Mas o período pós-romântico é basicamente isso. O povo surtou, escreve qualquer coisa, escreve umas coisas super loucas pros instrumentos, tá tudo certo, tá todo mundo feliz. Bom, a oficina de hoje é isso. A gente falou muito rapidinho sobre os períodos da música clássica, da música erudita na Europa. Eu não adentrei tanto assim na questão do popular, porque eu não tenho estudos e eu não queria trazer estudos de música popular, porque eu ainda não tenho tanto, principalmente pro lado da Europa. Aqui no Brasil eu tenho mais conhecimento, mas assim que eu souber mais sobre as músicas da Europa, sobre as músicas na Ásia e Oceania e afins, eu trago pra vocês também, sem problema algum. Estarei pesquisando pra vocês. Mas essa é um pouquinho, breve, rapidinho da história, de como ela surgiu, de como ela está sendo evoluída. Porque a cada dia que passa, a música evolui mais e mais e mais. Ela nunca para. Ela sempre está em constante mudança. É difícil de acompanhar, eu confesso. Mas me digam depois. Manda uma mensagenzinha no WhatsApp, lá no grupo ou no privado. Qual que foi o período que mais te chamou a atenção? Que você mais gostou e por que você gostou desse período? Como eu disse, meu período favorito é o romântico. Só por causa do dramazinho, só por causa do sentimento que o romântico pede. Eu gosto bastante. Então, próxima aula será sobre a música no Brasil. E eu encontro vocês na segunda-feira às 10 horas da manhã novamente. E também as suas mensagens me dizendo qual período te chamou mais a atenção e o porquê. Então, é isso. Até mais.